pódio, Enio Paranhos. Lado esquerdo, Carlos Apesato. Na terceira posição, Marciolotti Mineiro. Em quarto, Roberto Jorge, outro piloto que está em ascensão. Quinta colocação para Rogério Mota, depois Alberi Spínola. Esse garoto que promete muito para o automobilismo. Inclusive fez testes na semana passada na Itália e vai tentar o ano que vem a sorte no campeonato europeu de Fórmula Opel. Toda a expectativa para o início da categoria B aqui em Interlagos, São Paulo. Passou a bandeira verde. Vai começar a prova. Toda a expectativa para a largada. Vai pintar o sinal. Vai começar em Interlagos. Está aí o sinal vermelho. A expectativa para o verde. Gente, já queimou a largada lá atrás. Vai se mantendo em primeiro, Enio Paranhos. Largou bem o goiano. Na segunda posição, Carlos Apesato. Em terceiro, lote. A quarta posição já vai sendo ocupada ali por Rogério Mota. Depois em Alberi Spínola. Está aí na primeira perna do S do Senna. Vai se mantendo em primeiro o Enio. Vai apertando o Carlos Apesato. A briga pelo título está exatamente aí. Enio Paranhos e Carlos Apesato. A liderança de Enio Paranhos. Aí o detalhe para você, Cláudio Campelo. Piloto do Rio de Janeiro, patrocinado pela Delsul. Ele que largou exatamente na 23ª posição. Você vai de carona com Cláudio Campelo. Enquanto isso, Carlos Apesato vai pressionando o Enio Paranhos. A briga pela primeira posição. Olha só, errou na curva o Enio Paranhos, vai perdendo a posição para Carlos Apesato. Assume a primeira posição, Carlos Apesato, errou também Rogério Mota. Exatamente na curva do lago, entrou muito aberto o Enio Paranhos, se aproveitou Carlos Apesato e assume a primeira posição. Em terceiro, Alberi. E aí de carona, Cláudio Campelo. À sua frente tem Renato Bianco, Alexandre Cunil. Essa briga pela 20ª posição. Aí Alberi, que é o terceiro. Depois aparece Marciolotti. E aí o líder, Carlos Apesato. Se aproveitou bem com o Enio Apesato do erro do Enio Paranhos já na primeira volta. O Enio foi infeliz ali na saída do lago. Entrou forte demais, subiu na zebra, foi para a terra. E o Apesato se aproveitou, veio, colocou o carro por dentro e assumiu a liderança, que dá uma tranquilidade para ele teórica. Olha o Campelo, vai ultrapassando o Renato Bianco. E agora o Gelson Negrão vem com a sua primeira participação na categoria B, trazendo as informações. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, Lago. Boa tarde, amigos da Band em todo o Brasil. 3 pilotos quase ficaram na largada. O 14, Fernando Agilieri. Número 4, Marcelo Darus. E o 84, Alexandre Conil. Todos com problemas de vazamento. Consertados a tempo, já estão na pista. Aí a liderança de Carlos Apesato. Apesar de estar na primeira posição, essa diferença de 8 pontos com o Enio Paranhos, que ocupa a segunda colocação agora, dá a vantagem ao goiano de levar o título de campeão. Completada a primeira volta. Apesato faz em 2:12.272 a 117.705 km por hora. Vai na liderança Carlos Apesato. Vem na segunda posição Enio Paranhos. E o resultado bom para o Carlos Apesato, se manter a primeira posição e garantir o título, logicamente seria a quarta posição do Enio Paranhos. Aí o detalhe para você, dentro do carro de carona, com Cláudio Campelo. Vai brigando aí pela 20ª posição. Cláudio Campelo. Olha o Enio Paranhos, vai pressionando o Carlos Apesato. Essa é a briga pela primeira posição. Subiu na zebra, Apesato mesmo acontecendo com o Enio Paranhos. Pressiona o Enio. Vai na briga pela primeira posição, atravessou o Eduardo Garru no carro 7, levantou poeira. Tá aí Apesato. A pressão com o Enio Paranhos. A briga que vale a primeira posição em Interlagos, São Paulo, na última etapa da Copa Onix Jeans de Fórmula 1. Alberi, que largou na 6ª posição, vai ocupando a 3ª colocação. É bom de braço esse garoto. Tá aí Apesato. Enio, depois Alberi e Marciolotti. Marciolotti que volta à categoria. Fez um belo treino de classificação. E vai ocupando a 4ª posição na prova. Vamos chegar a 2 voltas aqui em Interlagos. A liderança continua com Carlos Apesato. Outro piloto que está de volta à Fórmula 1 é o carioca Otávio Sereno. Ele participou de 4 etapas este ano. Volta a São Paulo para definir se corre ou não na temporada de 94, Largo. E Otávio Mesquita, que largou na 27ª posição, vai ocupando a 21ª colocação. Largou muito bem Otávio Mesquita. Aí Carlos Apesato vai na liderança, na subida da junção. Em segundo, Enio Paranhos na 3ª colocação.
Alberi Espínola. Vai ser completada a segunda volta. Mantém Apesato a melhor volta. 2:12.700, ou melhor, 272. Vai Apesato. Daí Cláudio Campelo. Vai ganhando posições Campelo. Agora o 19º. Completa a segunda volta. Apesato é o primeiro. Ele é o segundo. Alberi vem na briga pela segunda posição. Tá aí no café na entrada da reta dos boxes. Cláudio Campelo. Piloto patrocinado pela Delsul, que já garantiu presença na temporada do ano que vem. Aí a reta dos boxes. Cláudio Campelo vai ocupando a 19ª posição. Aí a freada na entrada do S do Senna. À sua frente Renato Bianco. Do outro lado, saiu da pista Alexandre Cunil. Saiu da pista também, se atrapalhou o Cláudio Campelo. Exatamente na segunda perna do S do Senna. Aí Apesato. Vai mantendo a primeira posição Interlagos, Enio Paranhos. Vai sendo pressionado para Alberi Espínola. Em quarto, Marciolotti. É a Copa Onix Jeans de Fórmula 1. Na última etapa, Interlagos, São Paulo. No box, carro número 7 de Eduardo Garro. Ele tem o pneu dianteiro e esquerdo furado. E aí você vê Marcelo Policarpo no carro 29 e Renato Bianco no carro 3. O primeiro acidente da categoria B. Apesato, Paranhos, Alberi, Marciolotti. Depois Roberto Jorge, quinto colocado. Na sexta posição vem Fiaming. Em sétimo, César de Figueiredo. Aí no Paranhos, vai botando pressão em cima do Carlos Apesato. Abre uma vantagem sobre a Alberi. Vai no mergulho, vai mantendo a primeira posição. E aí Cláudio Campelo. À sua frente no carro número 4, Marcelo Dajur. Paulista, 24 anos, começou no kart. Esse carro pertence ao paulista Luciano Zangirolami, sua primeira experiência com turismo, Largo. Livrou-se do Marcelo o Cláudio Campelo. E agora tem pela frente, não, volta a ocupar a posição o Marcelo Dajur. À frente tem Alexandre Cunil. Aí o detalhe para você, você vai de carona com Cláudio Campelo. Recebeu um toque. Era o Marcelo disputando posição. Vai completar a terceira volta, Carlos Apesato, já completada. Enio vem em segundo, terceira posição para Alberi. Aí na primeira perna do S do Senna, Lote ao quarto, depois Roberto Jorge. 4 voltas em Interlagos, é a categoria B. Estamos com 7 minutos, são 30 minutos no total. Aí a briga pela primeira posição. Vai garantindo o título da categoria B, o goiano Enio Paranhos, com esse resultado. Olha a pressão do Enio. Colocou por fora. Está aí na freada na curva do Lago. A curva para a esquerda. Favoreceu o Carlos Apesato, que se mantém na primeira posição. Vai com tudo Enio Paranhos. Vai colocando potência no motor. Vai brigando pela primeira posição. Apesato e Paranhos. Olha, Largo, eu acho que se o Paranhos tivesse um pouquinho mais de cabeça, ele ficaria em segundo aí, porque ele já ganha o título. Ele não precisa forçar essa briga, se arriscando a ter um acidente ou rodar, uma batida qualquer. Ele deveria permanecer nessa posição quietinho aí. Não sei porque ele está tentando buscar a ponta. Mesmo com a segunda posição, ele abre 3 pontos de diferença para o Carlos Apesato. Quer dizer, termina o campeonato na frente como campeão com a segunda posição com 3 pontos. E aí para você o acidente. Fernando Angilieri e o Marcelo Policarpo. Fernando Angilieri é outro paulista de Porto Feliz, de 22 anos, Largo. Já foi muito bom no bicicross, disputa o campeonato paulista de marca. Esse carro pertence ao Rômulo Gama, também a sua primeira experiência, pretende comprar um para disputar a etapa, ou melhor, a temporada de 94. Aí na subida você vê Carlos Apesato, depois o Enio Paranhos, o Marciolotti, Alberi Espínola, Roberto Jorge e José Ricardo Fiaming. São os quarto, quinto e sexto. A liderança continua com Carlos Apesato. A pressão continua do Enio Paranhos em cima do Apesato. Ele não necessita da primeira posição para conquistar o título de campeão na categoria B. Tailote foi ultrapassado ali, o Alberi, pelo Roberto Jorge. Vai ocupando a quarta posição, Roberto Jorge. Aí a briga pela primeira posição, olha o Enio Paranhos, olha o toque com Carlos Apesato, atravessou, saiu da pista, levantou poeira, Enio Paranhos. Tá aí no carro 98, Enio Paranhos no toque ali com Carlos Apesato.
Problemas vai ficando Enio Paranhos. Ele que disputa o título da temporada exatamente com Carlos Apesato. Foi afoito, buscou a primeira posição que não necessitava na prova. E agora vai comprometendo essa corrida em Interlagos, São Paulo, Enio Paranhos. Eu já vinha te avisando sobre isso, né, Lago? Ele estava arriscando muito, não havia necessidade nenhuma. Um quarto lugar na prova, mesmo o Apesato vencendo, lhe daria o título. E aí para você o replay. No toque do Apesato com o Enio Paranhos, saiu da pista Enio Paranhos e acaba se complicando todo na corrida. Liderança de Apesato, lote é o segundo, Jorge vem na terceira posição. É lógico que agora com essa primeira posição do Apesato, o Enio Paranhos com problemas. O título da categoria B vai ficando com Carlos Apesato, que sai no carro número 65. E aí de carona você vai com Cláudio Campelo. Pneu furado, Enio Paranhos tá aí no carro 98. Enio Paranhos com pneu furado. O Apesato vai sendo pressionado pelo Marcielotti. Completada a quinta volta em Interlagos, São Paulo. Coloca por fora Marcielotti. Busca a primeira posição. Apesato, Alberi, ultrapassa Roberto Jorge. Vai para a terceira posição. Exatamente na freada, na entrada do Ayrton Senna. Fiaming, que vem na quinta colocação, vem brigando. 2:12.262. A melhor volta registrada por Alberi Spínola. Olha Marcielotti. Colocou por dentro. Vai assumindo a primeira posição em Interlagos, o mineiro Marcielotti. Ultrapassando o Carlos Apesato. O Alberi vai de carona. Tenta a ultrapassagem em cima de Roberto Jorge. Aí a briga pela segunda posição. Lotti, Alberi e o Fiaming, que estava em sexto. Ganha 3 posições. Não, Carlos Apesato vai se mantendo. Apesar de perder a primeira posição, vai ocupando a terceira colocação. Fiaming agora sim ultrapassou Carlos Apesato e já assume a terceira posição em Interlagos. Belíssima briga na primeira, segunda e terceira posição aqui em Interlagos. Cai para a quarta posição Carlos Apesato. Subiu na zebra Fiaming, mesmo assim vai ganhando a posição de Marcielotti. Carlos Apesato, ele vem por dentro, vai buscando a segunda posição, indefinida a segunda posição. À frente tem Enio Paranhos. Saiu do box, voltou para a pista. Com 2 voltas de atraso, Enio Paranhos. A liderança continua com Alberi. Segunda posição, Fiaming. Em terceiro na parada, Rogério Mota. Saiu da pista outra vez, Rogério Mota levantou poeira. Vai ocupando, cai agora para a quinta posição. Menos de 5 voltas para o final. Vai Fiaming. Vai mantendo a primeira posição. Alberi vem em segundo, depois Marcielotti. Rogério Mota. Olha o Marcielotti. Vai buscando a segunda posição, ultrapassa Alberi. Aí Alberi atravessou, bateu no Rogério Mota. Perdeu o controle. Mesmo assim se mantém na posição Alberi. O Rogério Mota vai sendo pressionado pelo Nelson Silva Júnior. Vai perdendo posições. Problemas com o carro do Mota depois desse acidente no S do Senna. Tá aí Fiaming. Marcielotti abre mais ainda a vantagem. Fiaming do segundo Marcielotti. Alberi consegue se manter em terceiro. Vai ficando o Rogério Mota. Vem para a quarta posição Carlos Apesato. Depois o Mota. E atrás o Nelson Silva Júnior. Aí você vê Carlos Apesato, o Rogério Mota. No toque do muro. O Rogério Mota, veja só como ficou a parte dianteira do lado esquerdo do seu carro. E agora o Nelson Silva Júnior vai pressionando o Rogério Mota. Quatro voltas para o final, Interlagos, São Paulo. Vai para a quarta posição o Carlos Apesato, com esse acidente que aconteceu. Faltando 4 voltas para o final e com essa posição, a quarta colocação na prova, o Carlos Apesato vai garantindo o título de campeão da categoria B. Vai ser completada a 11ª volta, Interlagos, São Paulo. Ricardo Fiaming. 1 segundo 789 milésimos a diferença dele para Marcielotti. Tem na segunda posição Mineiro. Em terceiro Alberi. Na quarta posição Apesato.
Aí você vê a briga do Rogério Mota e do Nelson Silva Júnior. Vai Marciolotti. Olha o toque com o Alberi. Atravessou o Alberi. No mesmo ponto. Acabou acertando ali o Rogério Mota. Olha o César de Figueiredo. Levantou o carro por pouco. Não capota o carro de César de Figueiredo. Outra vez na saída do S do C no acidente. Na categoria B aqui em Interlagos. Até parecia replay do primeiro. Lago, veja a sorte que levou agora o Apesato. Ele saiu limpo dessa pancada aí, praticamente um milagre. Ele podia ter perdido o campeonato aí. Sobrou pro parceiro dele, o Jorge. Aí você vê o Alberi, atravessou a pista, o carro fica parado, tenta desviar o Jorge, não dá, bate, o da casa escapa por dentro. Aí o César de Figueiredo freou, mas não deu. O carro subiu e por pouco não capota quando tocou no Alberi Espínola. Abandonando a prova, carro 36 do paulista Cláudio Gontijo, com a 4ª marcha quebrada. 3 voltas para o final. Menos de 2 voltas para o final. Vai Apesato. O paulista Carlos Apesato. E aí o acidente. Carro 18, o Cinder Bitton. Tocou ali com o Guilherme Caspar. Aí Carlos Apesato vai ocupando a 4ª posição. Vai garantindo provisoriamente o título de campeão de 93. Agora um pouco mais sossegado. Ele abriu um espaço do Nelson Silva e está mais garantido. Deixou um espaço também para o carro da frente para não se envolver em acidente. Está usando a cabeça. E pelo que pinta aí, o homem vai ser campeão, né? Alberi vai mantendo a melhor volta na prova. 2:12.262. Daí o Otávio Sereno, o carioca Otávio Sereno vai dando adeus à prova aqui em Interlagos. Vai conseguindo a primeira vitória na temporada. Vai fechando com chave de ouro o jovem Ricardo Fiamminga. Aí Marciolotti. Vem na 2ª posição. Nelson Silva Júnior, 3º. Depois Carlos Apesato em 4º. Olha só que bela briga. Praticamente colados. Atravessou Gabriel Dacaz. O gaúcho Gabriel Dacaz. Na última volta, quando ocupava exatamente a 7ª posição. Vai perdendo posições Gabriel Dacaz. Ricardo Fiamminga, o líder. E um detalhe, vale ressaltar sempre, o Dacaz largou na 19ª posição. Vai ocupando a 7ª colocação. Cinder Bitton lentamente vindo para os boxes. Aí Ricardo Fiamminga. Vai vencer aqui em Interlagos. Tá aí Ricardo Fiamminga. Pela primeira vez na Fórmula 1. A bandeira quadriculada de chegada para ele. Ricardo Fiamminga é o primeiro colocado. Belíssima vitória. Aí a briga na 2ª posição. Marciolotti é o 2º. Em 3º, Nelson Silva Júnior. Carlos Apesato é o 4º. 5ª posição para o Francisco Bianco. Em 6º, Tino Viana. Gabriel Dacaz é o 7º colocado. Na 8ª posição, César Marruti. A 9ª colocação, José Massa Neto. E em 10º, Ricardo Paparoni. Tá aí, portanto, o final da categoria B. Vamos agora ao show aéreo da Onyx Jeans. Afinal de contas, a emoção está no ar.